Oi, gente. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todas as pessoas. Eduardo, oi, amigo. Quanto tempo? Cheiro pra você. Oliver, oh, quanto tempo. Oi, querido amor. Abraço pra você também. Olá a todos. Pastora Val chegando. Pastora Val, vou mandar o convite aqui pra senhora, tá bom? Enquanto eu faço a apresentação aqui. Eu gosto de começar sempre com a música. Oi, querido, viu? Lembranças pra você, cheiro. Também lhe amo, Eduardo, muito, viu? Vitinho também. Ó, seus amigos, que coisa boa vocês aparecerem, viu? Cheiro pra vocês todos. Ai, não sei quando eu vou em BH agora, mas eu sempre quero ir em BH, viu? Quando eu for, eu deixo uma mensagem aqui pra você também, tá bom? Gente, essa é a live sobre mulheres negras na teologia. A convidada hoje é uma pessoa muito especial para minha formação, como mulher negra, como mulher afro-indígena, cristã, ativista social, militante. Conheci ela em 2014 para 2015, acho que foi 2015. 10 anos agora, justamente nessa alusão à comemoração à marcha, né, das mulheres negras. Obrigada, Vitor. Eu volto, amigo, se assim Deus permitir, né? Sempre assim. E a pastora Val Moraes, ela é uma pessoa muito importante para o cenário histórico do movimento negro evangélico no Brasil, do movimento de mulheres negras do Brasil também, para o cenário democrático no Brasil. E eu fico muito feliz de recebê-la aqui hoje para essa live. Vou aceitar aqui a solicitação dela. Que fala sobre descanso, né? Descanso para as mulheres que trabalham muito, as mulheres negras, todas as mulheres, né, em geral, mas sobretudo as mulheres negras. Bem-vinda de volta, pastora. Agora que entrou, não estava aparecendo, Não não. tava, eu tava fazendo aqui uma falinha só de introdução, assim, né, de boas-vindas para a senhora, recebendo também umas pessoas que estão aparecendo. Tá E, certo. e vou aqui fazer uma leitura da mini biografia que a senhora me enviou, porque eu imagino, né, o esforço para caber, que é muita, muita trajetória importante. Eu vou ler, mas assim, como um protocolo. Mas eu vou, depois que eu ler, a senhora vai poder se apresentar e se autodefinir, se autodeterminar, tá bom? Eu vou colocar aqui, tá como é? Na minha cola aqui do computador, porque eu acho importante e é importante que todo mundo conheça também sua trajetória, todo mundo saiba que, além dessa pessoa que é ativista, a senhora é também uma acadêmica, uma intelectual orgânica e tem esse compromisso, né, que é integral com a causa. O nome social, professora, mestra e pastora Val Moraes da Rua. O nome civil, Valdicé de Moraes Teixeira da Silva. Professora, mestranda em Educação pela Universidade Internacional Ibero-Americana, especialista em coordenação pedagógica pela Universidade de Brasília, especialista em administração escolar pela Universidade Salgado de Oliveira, licenciada em Teologia pelo Instituto Cristão de Pesquisa, licenciada em Estudos Sociais e Geografia pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, licenciada em Atividades pelo Colégio Estadual Cândido de Melo Leitão. Essa é a pastora Val, conhecida, né, por todas nós, muito querida. Pastora, eu quero agradecer mais uma vez, sempre vou agradecer, viu? A sua generosidade em participar e aceitar o meu convite para participar dessa conversa. Eu gosto de fazer uma coisa informal, um momento informal, um momento livre também, para que quem chega aqui como convidada fale o que pensa, o que sente, que seja um momento também de liberdade entre a gente, entre as pessoas que vão assistir agora, que vão assistir no futuro, né? Eu deixo gravado aqui no Instagram
mas eu também coloco, eu baixo e coloco no YouTube, depois eu compartilho com a senhora também o link direitinho, para ficar como material também, né, de acervo, de memória. E quero agradecer muito por isso, sua generosidade de estar aqui e compartilhando com a gente sua memória, sua história, sua sabedoria, seu conhecimento. Por favor, se reapresente se quiser, se apresente como quiser, viu? Bem-vinda. Obrigada. Auerê, axé, namastê, assalamu alaikum, shalom, a paz de Jesus Cristo, preto de Nazaré, a paz da Ruá. Boa noite a todas, todos, todes. Para quem não sabe ainda o que significa Ruá, eu estou tomando esse cuidado sempre, né? Eu trouxe aqui a professora doutora em teologia Lilian Conceição da Silva, que nos apresentou Ruá no primeiro encontro nacional de mulheres negras, da rede de mulheres negras em Pernambuco, e ela define Ruá como sopro, vento, alento. É uma palavra hebraica, né? Tá na Bíblia hebraica, e na língua original em que foi traduzido o primeiro testamento, não. Toda a Bíblia, a parte da Bíblia que foi escrita em hebraico, né? A maioria no primeiro testamento. E o professor doutor em letras, Manu Marcos Rubner, ele afirma que a Ruá está presente por volta de 400 vezes na Bíblia hebraica. E o que aconteceu com os tradutores da Bíblia do hebraico para o português? Homens machistas, misóginos, sexistas, defensores do patriarcado, na hora de traduzir Ruá, que é uma palavra feminina, traduziu para uma palavra masculina, Espírito Santo, porque ela também significa espírito. Então, resumindo, Ruá é o Espírito Santo, que é uma palavra feminina na língua original da Bíblia, no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento também, né? Então, eu sempre faço essa ressalva toda vez que eu saúdo as pessoas que estão junto conosco em alguma fala. Outra coisa que nós sempre cuidamos é para nos autoapresentarmos, nos autodescrevermos e nos autoapresentarmos, nos autodescrevermos e nos autodeterminarmos também. Principalmente nós, mulheres negras, não podemos abrir mão da nossa autoapresentação, da nossa autodeterminação e da nossa autodescrição. Então, eu me autoapresento com o meu nome social, que já foi lido, inclusive, professora, mestra, pastora Val Moraes da Ruá, e meu nome civil, Valdiceia de Moraes Teixeira da Silva. Sou a filha biológica mais velha, então meu nome é uma mistura do nome do meu pai, Valdir, com o da minha mãe, Enicéa. Então ficou Valdiceia. Eu me autodetermino mulher preta, velha, quilombola, favelada, professora, pastora, protestante, pentecostal, progressista, alternativa, feminista e petista. E
também para incluir os irmãs, irmãos, irmãs com baixa visão ou sem dinheiro para comprar ou trocar óculos, ou com alguma deficiência visual, eu me autodescrevo nesse momento assim: estou com um penteado africano dreadlock grisalho, com um brinco étnico-racial, com amarração vermelha entre o cabelo e a testa, com batom vermelho, de propósito, porque eu passei a infância, adolescência, a juventude na Assembleia de Deus em Bangu, no Rio de Janeiro, onde nos proibiam de usar batom, né? Então, eu uso o vermelho de propósito, né? Estou com um brinco étnico-racial, com um colar étnico-racial, com uma blusa com colarinho clerical. A mulher não pode usar colarinho clerical. Eu uso também de propósito e com adaptação com tecido africano. Eu costumo dizer que quando eu me casei e vim para Brasília, em 1980, a classe da mocidade da Assembleia de Deus em Bangu deve ter dado um culto em ação de graça, porque não parava professor na escola bíblica dominical, porque eles usavam a escola bíblica dominical para nos oprimir com usos e costumes. E eu nunca aceitei isso, né? E uma última atuação minha, numa última aula, foi: não pode usar brinco, não pode usar anel, não pode usar pulseira, não pode usar nenhuma joia. E eu simplesmente virei para as meninas da classe e falei assim: vamos abrir a Bíblia em Êxodo 35, 22. Eles não dizem que a Bíblia é o nosso manual de instrução? Então, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 35, 22, que fala sobre o material para a construção do tabernáculo. As ofertas que trouxeram para a construção do tabernáculo. E hoje eu faço questão de ler aqui. Todos os que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, linguagem inclusiva, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos, apresentaram os seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida diante da rua. Aí as meninas: Val, isso está na Bíblia, tá? Vamos abrir, vamos ler. Homens e mulheres, com broche, com brinco, com anel, com bracelete. Então, por que nós não podemos usar? Podemos sim. Domingo que vem eu vou vir com o meu brinco, com a minha pulseira, com o meu colar, e eu quero ver quem vai me tirar aqui da classe da mocidade. Pronto, acabou a palhaçada, né? Aí, logo depois, eu me casei e vim para Brasília. Então, eu digo que eles devem ter dado um culto em ação de graças, porque a jovem Val saiu da Assembleia de Deus em Bangu. Estou tão preocupada que estou nem dormindo à noite. Só que não. Nessa parte inicial também, Vanessa, eu sempre lembro que em qualquer transmissão que a gente vá fazer, ou mesmo em qualquer evento, a gente precisa colocar uma entrevista, uma intérprete de Libras, né? Eu não sei se o Instagram coloca, o Facebook coloca a interpretação. O Instagram não, né? Pastora Val, acredito que não. Eu acho que o que eles colocam são a descrição, né? Como a interpretação vem por escrito tudo que a gente fala no Facebook, né?
para incluirmos os surdos também em transmissões como essa, né? Eu prefiro, inclusive, o Facebook, porque vai passando tudo que a gente fala, né? Eu me aposentei num centro de ensino médio Elefante Branco, aqui em Brasília, que é referência para surdos, né? Todo surdo no Distrito Federal vai fazer o ensino médio lá. Então, eles reclamavam muito, né, de ficarem excluídos em determinados eventos por falta do intérprete que eles tinham na escola, e a maioria dos eventos, de cultos, a gente não toma esse cuidado. Então, é um toque que a gente está dando para todas, todas que estão conosco nessa noite. Então, eu não posso iniciar meu lugar de fala sobre mulheres negras, avanços e desafios, é o tema que nós vamos enfocar, sem agradecer a Ruá por ter me dado o privilégio de ter sido criada nas famílias Santiago e Moraes, oriundas do Quilombo, São José da Serra de Valença, estado do Rio de Janeiro, e Rosa e Teixeira, oriundas dos quilombos Aleluia, Batatal, Cambucá, Conceição do Imbé e Conselheiro Josino, Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, onde minhas bisavós pretas e alorixás, uma a Donária da Umbanda e a Justina do Candomblé, minhas avós pretas, pastoras Mercedes e Laurentina, minha mãe preta, pastora Enicéa, lutaram, resistiram, sobreviveram aos pecados e aos crimes de discriminação racial, preconceito racial e racismo, como fiéis de uma das organizações religiosas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, do catolicismo, do espiritismo, passando do Aie para o Orum, como fiéis do protestantismo. Aie é mundo natural em Yorubá, e Orum é mundo espiritual em Yorubá. Sem agradecer também a irmã assistente social, mestra, doutoranda, Vanessa Barbosa, da Dagmar Aprendizagens, sem agradecer as mulheres negras protestantes, históricas pentecostais e neopentecostais, da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil. Aqui no Distrito Federal, nós estamos nos candidatando pelo 4º biênio ao Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial. Eu estou lá, né, como conselheira, né, e é o meu último biênio. A partir de agora vamos ter mais 2 irmãs, 2 jovens, né, que a gente está trabalhando muito no sentido de empoderar as mulheres jovens negras. Então, teremos 2 jovens nos substituindo nesse novo biênio, e as mulheres do Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil, um movimento que surgiu pelo sopro, pelo vento, pelo alento da rua. Em plena pandemia, a cantora e pastora Cassiane lançou um clipe onde ela incentivava as mulheres protestantes a orarem, lerem a Bíblia e perdoarem o homem agressor de violência contra elas. Nós nos unimos, várias organizações da sociedade civil livre organizada, fomos 70 no total, no Brasil inteiro, e tudo que ela disse que não ia fazer, que não ia tirar o clipe do ar, que não ia modificar o clipe, que não ia fazer nada diferente do que ela fez após a nossa plenária
que foi num domingo, 16 horas, acabou 18 horas. Quando foi 20 horas, o clipe não estava mais no ar. Na segunda, lançaram o clipe acrescentando o Disque 180 e nós denunciamos a MK, que fez o clipe ao Ministério Público do Rio de Janeiro, nas secretarias das mulheres, das nossas unidades da federação, e esse clipe acabou sucumbindo em função do movimento das mulheres protestantes do Brasil. E eu saúdo a todas as mulheres de todas as cores, etnias e raças do Brasil. Eu aqui, Vanessa, eu dividi entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou acabar essa introdução. Professor é assim, tudo de professor é planejado, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Eu Até porque quero a gente... sim, pastora, porque eu tenho muita dificuldade de sistematizar, assim, né? Pois é, E é aí, eu sei coisa que de isso também é professor. prática, né? É um ofício, né? De trabalho, Isso. Até tudo. porque Então, muito bem, tranquilo. nós ensinamos isso no curso de pedagogia, né? Ai, que maravilha. Então, Sim. a gente tem que botar em prática, né? Então, Não, eu mas vou eu terminar a vim aqui, não, eu introdução. vim preparada e tranquila, porque eu sei que tudo que a senhora faz, desculpe interromper assim, mas também para quem está ouvindo a gente, entender que a pastora Val fez exatamente, ela mencionou aqui, né, a questão de mostrar na Bíblia. Quando eu a conheci em Brasília, acho que foi em 2015, pastor, eu acho, foi 2014, eu fico Não dizendo, lembro, não eu lembro. também, foi por ali. Eu fui para uma ação É, do movimento, até sobre a redução da maioridade penal, e o articulador da Visão Mundial, se não me engano, e foi o Wellington. Ele falou da pastora. Você não conhece a pastora Val? Você devia conhecer a pastora Val. Ele prestou a pastora Val, a gente se conheceu. E a pastora Val, minha gente, me levou na casa dela. Me mostrou na Bíblia a presença das pessoas negras, né? Dessa influência afrodiaspórica também, da afroasiática na Bíblia. E naquele momento, eu tava assim, hã? Eu sou afrodescendente, mas eu acho que eu sou. Tinha medo de dizer assim, negra, né, pastora? Sabe? Aquele processo que a gente vivencia de tanto apagamento que a gente tem medo, às vezes, de falar. E olha que eu já era formada, viu? Já era agente social formada, estava nos grupos. E eu dizia assim, afrodescendente. Não que afrodescendente não sejam, né? Mas essa identidade foi a pastora Val, a primeira pessoa que chegou. E aí, como professora. Ele literalmente tentou, me mostrou na Bíblia, que era maravilhosa também, com várias referências, né? E foi a primeira pessoa, a primeira mulher cristã, protestante, líder, pastora, que eu vi que tinha uma harmonia, que tinha uma paz e que tinha orgulho de ter uma ancestralidade, de reconhecer essa ancestralidade e de conviver com isso sem ser, né, pastora? Infelizmente a gente herda isso de tradição que demoniza, que proíbe, né, que tem acesso. Esse encontro com a senhora, pastora, mudou a minha vida de uma maneira, a senhora nem imagina. Ou imagina, né, um pouquinho. Imagina, fora erros e acertos do caminho, mas assim, a sua referência dessa pedagogia que a senhora coloca. Então, eu entendo, começo, meio, fim, mas tudo faz sentido no processo mesmo de aprendizagem, né, nosso, de autoconhecimento, de autoformação. Então, por favor, também fique à vontade para seguir também tá certo. para Que falar. bom, que Obrigada. bom. Então, eu vou concluir essa introdução, aí depois a gente pode até ver se tem alguma pergunta, se tem alguma reflexão, e a gente lê, né? Depois eu volto com desenvolvimento, para ficar mais leve, né? Então, vamos lá. O coletivo de mulheres das organizações religiosas, Comor, onde eu estou como fundadora e curadora educativa, né? Hoje nós temos uma coordenadora. Ele criou o mapa do percentual de mulheres negras nas regiões brasileiras. Não sei se vai dar para ver aí.
mas se não der, eu vou lendo aqui também. Ó, segundo PNAD, que é IBGE de 2011, nós estamos atualizando, porque já saiu agora o resultado do censo de 2022, né? Nós, mulheres negras, somos 73,4% na região norte, 69% na região nordeste, 54,5% na região centro-oeste, 42,2% na região sudeste, 20,3% na região sul, perfazendo um total de 50% de mulheres negras no Brasil. Ou seja, as missionárias brancas estrangeiras, os missionários brancos estrangeiros, missionários brancos estrangeiros que pensaram em embranquecer o Brasil, perderam feio, porque esses dados ainda são subnotificados. Em 2010, nós, como a Vanessa acabou de colocar, a maioria das mulheres pardas não se autodeclaravam negras. E nesses 10 anos, o movimento social negro, o movimento social quilombola, fez um trabalho muito forte para conscientizar as mulheres pardas que o percentual de mulheres pardas e mulheres negras formam um conjunto de mulheres pretas, formam um conjunto de mulheres negras no Brasil. Então, Vanessa, você temia se autodeclarar negra, não era só por falta de conhecimento. O movimento social negro errou muito durante muitos anos, querendo definir a autodeterminação, a autoidentificação de negras e negros no país. Então, esse medo, ele vinha do movimento social negro. Eu cansei de defender em plenárias ampliadas, em reuniões do movimento social negro no Distrito Federal, mulheres negras como você. Eu tinha uma irmã como você, filha da mesma mãe, do mesmo pai, e com a tez clara, e que sofreu no movimento social negro em função disso. E ainda hoje, pasme, nós temos organizações da sociedade civil livre e organizada discriminando mulheres pardas e dizendo que elas não são negras, né? Quando o artigo 4º da Constituição nos dá o direito de nos autodeterminarmos, de nos autodeclararmos, de nos autoidentificarmos como nós bem entendermos. Entendeu? Então, esse medo seu foi mais em função disso, eu creio, do que falta de conhecimento, né? Porque a experiência que eu tenho quando essas mulheres pardas convivem comigo e percebem a minha defesa, elas mudam de uma hora para outra, graças a Ruá, né? Continuando aqui a introdução, nossa deusa Senhora Mãe Ruá nos alerta que se nós, mulheres negras, continuarmos apenas nas bolhas de nossas associações de moradoras, moradores, centrais sindicais, movimentos sociais, organizações religiosas, organizações da sociedade civil livres e organizadas, partidos políticos, sindicatos e etc., nós vamos levar mais 525 anos para nos livrarmos de sequestros, torturas, escravização
execuções, tanto na sociedade eclesiástica como na sociedade civil, porque elas não pararam. Elas podem não ser todas físicas hoje, mas elas agem na nossa saúde mental. Diariamente, na nossa saúde mental, nós somos sequestradas, somos torturadas, somos escravizadas, somos exploradas, somos executadas, né? Que hoje é o que a gente chama de cancelamento, tanto da sociedade eclesiástica quanto da sociedade civil, né? Conforme a pesquisa científica do Instituto Datafolha, de 13 de janeiro de 2020, as mulheres negras são 59% das membros das organizações religiosas dos protestantismos histórico-pentecostal e neopentecostal. Mas onde elas estão? Nessas organizações religiosas, lavando, passando, cozinhando, limpando, cuidando de bazares, cuidando de cantina, cuidando de almoço, cuidando de bata de batismo, de bata de coral. Mesmo mulheres negras com cursos superiores de teologia, de educação religiosa, de missiologia, nas nossas organizações religiosas protestantes, elas se limitam a essas funções. Não são escaladas para ministrarem em cultos públicos de domingo de manhã, domingo à noite, seminários, congressos, conferências. E no protestantismo histórico estão lá atrás na salinha com a união feminina. No protestantismo pentecostal estão na mesinha abaixo do palco, dirigindo o círculo de oração. No ministério de mulheres, no protestantismo neopentecostal, em geral, o culto de mulheres é no horário que está todo mundo trabalhando, né? Quarta-feira à tarde, sexta-feira à tarde, segunda-feira à tarde, dia que a maioria das mulheres estão ralando pelo pão do dia a dia, a maioria mulheres mães solo, e ausentes dos ofícios sacerdotais, infelizmente. É uma das pautas principais do movimento social de mulheres evangélicas do Brasil, né? Nós lutamos para que essas mulheres estejam ocupando os espaços de poder e tendo lugar de fala nos protestantismos histórico, pentecostal e neopentecostal. E concluindo essa introdução, que acabou ficando longa, mas é necessário, né? É necessário. Se queremos realmente mudar a situação de todas as mulheres negras do Brasil, nós precisaremos, eu coloquei aqui 4 pontos fundamentais. Primeiro, convocar uma primeira plenária nacional unificada de mulheres negras para nos autoavaliarmos, a começar por mim. Eu vivo o tempo todo me autoavaliando, avaliarmos o Comitê Nacional e avaliarmos os comitês impulsores das 27 unidades da Federação da primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras de 2015. Eu fiz parte do comitê impulsor da primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras de 2015, aqui no Distrito Federal. E nós temos uma quantidade enorme de mulheres negras feridas, magoadas,
machucadas pelas irmãs que estavam como coordenadoras desses comitês impulsores e não estão querendo participar de nada para a segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras de 2025. Então, nós precisamos parar para nos autoavaliarmos, para avaliarmos o Comitê Nacional. Quem definiu o mote da Marcha de 2025? Eu sou histórica aqui no Distrito Federal. Eu não fui convocada para nenhuma plenária nacional para que nós decidíssemos o mote de 2025. E o Brasil está pegando fogo, a extrema-direita se fortalecendo a cada dia mais, e nós estamos vindo com o mesmo mote de 2015, onde a conjuntura política, a conjuntura social, a conjuntura religiosa era outra, totalmente diferente. Então, como é que nós vamos por uma marcha 10 anos depois, com o mesmo mote de 2015? Precisamos fazer isso quanto antes. Não é por acaso, eu não sei em São Paulo onde você está, Vanessa, nem onde as irmãs que estão nos assistindo nesse momento estão. Não sei o que aconteceu em 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha. Nós éramos para ter botado o bloco na rua, nos posicionando nos poderes executivo, legislativo, judiciário, em níveis municipal, estadual, distrital e nacional. No entanto, nada, não sei onde vocês estão, mas no Distrito Federal não aconteceu nada, porque nós ainda não paramos para nos autoavaliarmos, para avaliarmos o Comitê Nacional e avaliarmos os comitês impulsores de 2015 ainda. Segundo ponto que eu coloquei aqui, incluirmos no mote da segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras a palavra eleitas, modificando para mulheres negras eleitas contra a violência e pelo bem viver. E por que mulheres negras eleitas? O percentual de mulheres negras no poder legislativo, em níveis municipal, estadual, distrital e federal, é ínfimo. Ínfimo. Enquanto nós não tivermos maioria de mulheres negras no poder legislativo, nós não teremos as nossas principais políticas públicas específicas para nós aprovadas no parlamento. Então, como eu falei, a conjuntura política, a conjuntura social, a conjuntura religiosa, hoje, é totalmente diferente da de 2015. Então, e nós precisamos trabalhar para elegermos mulheres negras para o poder legislativo. Terceiro, realizarmos conferências temáticas livres de mulheres negras das organizações religiosas ou não. Podem ser também as ateias, as agnósticas, a que não tem religião, no chão dos territórios do campo e da cidade, em abrigos, cabeça de porco, círculo de oração, cortiços, delegacias, favela, Ministério de Mulheres, ocupações, palafitas, pastorais,
presídios, união feminina, unidades em meio aberto, semi-liberdade, internação. Na verdade, nós precisamos ter, numa marcha nacional, todas as mulheres negras. E o que é que nós estamos observando? No Distrito Federal, para abrir o comitê impulsor, veio um grupo de mulheres paulistas, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, convocou uma reunião sem pedir autorização para nós, mulheres negras do Distrito Federal, e coordenar uma reunião que seria o lançamento do comitê impulsor. Como é que pode uma coisa dessa? A maioria das mulheres negras do Distrito Federal já começa por aí. Estão nas regiões administrativas com menor índice de desenvolvimento humano. E a reunião foi no plano piloto, no centro de Brasília. Tem mulher que mora em lugar que nem transporte público tem. Como é que ela ia vir para uma reunião dessa? Então, ou nós temos todas, ou nós não temos ninguém, né? E o último item que eu coloquei aqui, deixarmos marcada uma segunda plenária nacional unificada de mulheres negras para nos autoavaliarmos, para avaliarmos o Comitê Nacional e avaliarmos os comitês impulsores das 27 unidades da federação, agora sim, da segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras de 2025. Eu não sei como estão os comitês impulsores da segunda marcha, onde vocês estão. Mas no Distrito Federal, as mulheres negras que estiveram à frente do comitê impulsor da primeira Marcha Nacional de 2015 estão rachadas, criando outras organizações da sociedade civil livre, porque estão magoadas, porque estão feridas, porque estão decepcionadas e não estão participando do Comitê Impulsor da Segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras de 2025. Então, ou nós nos posicionamos daqui até novembro para trazermos essas mulheres de volta, e não é só no Distrito Federal. Essa semana eu estava conversando com uma irmã de São Paulo, de um município pobre, e ela estava descrevendo a mesma realidade que está acontecendo no Distrito Federal. Infelizmente, não avaliaram 2015, as pessoas estão afastadas, não estão querendo saber, e eu temo por uma marcha esvaziada em novembro. Foi até aqui a minha introdução. Querida, maravilhosa, pastor. Muito obrigada. Eu acredito que a senhora trouxe também, né, os elementos de tudo que a gente estava conversando, assim, do que eu, né, indiquei para a senhora. Não tinha pergunta, não foi uma pergunta específica, mas a senhora trouxe elementos da sua vida, trouxe esses elementos também dessa organização das mulheres negras e evangélicas protestantes também. Agora a senhora também já traz muito assertiva, e isso que eu acredito muito que a gente tem muito que aprender também com essa metodologia de proposta, né? De ser assertiva, de propor, de analisar a conjuntura, analisar o contexto, se autoanalisar, a gente precisa fazer isso, né? E também indicar caminhos. Eu assim, admiro muito também essa proposta, nem sempre consigo fazer, não consigo honrar esse ensinamento seu que a senhora, né, transmite, mas eu fui provocada com duas coisas que eu queria perguntar, assim, ó, tá dentro disso que a gente está conversando mesmo, sobre a marcha de uma maneira geral, e sobre esse movimento de mulheres negras evangélicas, né, movimento social amplo, sem ser a partir especificamente dos coletivos, mas claro que se organiza, né, através dos coletivos. Veja,
A gente está agora com o que parece que eu estou tendo essas informações, porque eu não participo do comitê da marcha local. Eu estou participando agora do primeiro comitê, que parece o primeiro comitê das mulheres negras evangélicas da marcha. É um comitê temático. E eu sei que tem a senhora que participou da primeira edição, tem a Gisélia Cruz também, já também conversei com ela aqui. Tem algumas irmãs aí Fezinha do Pezinho, Rio. né? Tem um grupo de irmãs que foram, assim, que estão na vanguarda, né, dessa participação. Há muito tempo, inclusive antes de ter marcha, né? Antes de ter a marcha. E aí eu vejo, de certa maneira, pastora Val, que por um lado eu vejo que esse comitê também, ele deve também respeito, esse reconhecimento, a participação de vocês, né? De muito tempo. Mas aí eu queria saber da sua visão, o que a senhora acha? Que participação é essa de mulheres evangélicas, negras evangélicas, sabe? No movimento social, assim. É mais nesse sentido, uma visão geral, assim. Qual é o nosso papel dentro também, né? Da marcha, da discussão da marcha, dessas questões avaliativas que a senhora coloca também. Como é que a senhora vê hoje na marcha ter também um comitê que tem ali várias mulheres, né, de vários coletivos, várias mulheres negras, várias partes do Brasil, e que, na minha perspectiva, a gente parece que está num caminho, assim, aprendendo muitas coisas ainda, sabe? Também aprendendo. Inclusive, sinto sua falta de algumas irmãs também nesse comitê. Eu digo em termos de presença mesmo, né? De participação e tudo. Mas o que é que é? E a senhora falou, trouxe dados, né? Que mulheres negras evangélicas é a maioria também, né? Entre os evangélicos. E eu escutei algumas irmãs que agora que estão sabendo, né? Que existe, né? Essa participação, que se sentiram muito sozinhas, isoladas nos seus territórios. Mas eu queria lhe ouvir sobre isso. E a outra coisa, que a senhora falou que tem a ver mais com a teologia, né? Que eu sempre ouvi nos encontros também da rede, no encontro das mulheres negras evangélicas, a senhora sempre mencionar. E agora também senti sua falta no enegrecer, viu? Também comentei isso na avaliação que teve. E eu participei de um GT que foi muito falado sobre as. Vou colocar nesses termos, viu? Porque eu sei que de um lado a gente vê solidariedade entre mulheres negras, né, na comunidade. Mas por outro lado, quando a senhora traz esses elementos da desvalorização, né, da mulher negra na teologia, sabe foi que apareceu, pastora Val? Apareceu também já uma leitura de exploração do trabalho das mulheres negras na igreja. Porque os pastores geralmente, mesmo que seja aquele pastor, né, de uma igreja menorzinha, tem um saláriozinho ali dele. Agora, as irmãs que fazem todo esse serviço pedagógico, de limpeza, de alimentação, de visita a pessoas enfermas, elas não recebem nada, assim, financeiramente. O dinheiro da congregação, ele não é partilhado entre as pessoas que trabalham. E aí tem as mulheres negras, né, que fazem a maior parte desse serviço e que não recebem nada, assim, é a bênção, né? Recebe a oração ali, a bênção de Jesus, que você um dia vai colher ali uma bênção, uma recompensa. Eu acho que isso demonstra muito também a desigualdade econômica na igreja, né? Esse racismo, sexismo mesmo dentro da igreja. E aí, por que não? Por que as que trabalham não são remuneradas minimamente, vamos colocar assim, né? O básico, pelo serviço que elas prestam, né? De cuidados, né? Então, eu acho que tem a ver também com a teologia. E com isso que a senhora sempre tem falado sobre essa invisibilidade, essa falta de reconhecimento, essa falta, né, de valorização desse lugar, dessas irmãs. E, como é que se diz? E o não incentivo a elas, por exemplo, se tornarem pastoras, né? Tem a igreja até hoje agora, tem igreja que proíbe ainda, né? Proíbe a ordenação feminina, né? E tudo. E a gente segue fazendo o que a gente precisa da solidariedade, e muitas irmãs não veem importância, talvez, em reivindicar esse lugar. Eu falei foi muito agora, não foi? Mas olha, era duas coisas que eu acho que dá conta agora só de ampliar. Não sei se está saindo muito do que a senhora se propôs a falar, mas eu fiquei muito curiosa também de ouvir novamente, porque é isso, estou escrevendo a tese, viu? Tá difícil, viu? Tem umas coisas que tá difícil. Eu digo, vou aproveitar a pastora Val também para perguntar a ela se ela falar. Você não falou muito, não. Você falou
coisas fundamentais que precisam ser ressignificadas dentro dos três protestantismos, né? Só um minutinho, vou beber água aqui. O histórico pentecostal e o neopentecostal. Na verdade, por que as mulheres negras não recebem pelo trabalho que elas realizam dentro das organizações religiosas protestantes? No meu entender, isso aí é resquício da escravização, do processo de escravização no Brasil. Essas mulheres negras, elas estão em trabalho análogo à escravidão. Do mesmo jeito que aconteceu com a Madalena, do mesmo jeito que aconteceu com a minha avó, que aos 8 anos de idade foi sequestrada do Quilombo, São José da Serra, por uma família militar branca da zona sul do Rio de Janeiro, sobre a promessa de colocá-la para estudar, de receber para mandar dinheiro para minha bisavó, para criar os outros 10 que ficaram lá no Quilombo. E nunca ela estudou, nunca ela recebeu um tostão até 17 anos de idade. E para se livrar dessa família, ela teve que preparar a fuga dela. Senão ela estaria na condição que a Madalena, por exemplo, esteve durante a vida toda, né? Então, isso é resquício do processo de escravização do Brasil. Eles olham a mulher negra apenas em condições de realizar o trabalho que a mulher branca não quer realizar dentro das organizações religiosas, né? E sem ganhar um tostão. E o pastor ganha, a mulher do pastor, que não faz metade do que essas mulheres negras fazem, ganham. Os filhos do pastor também ganham. Então, é um ponto que nós precisamos colocar o dedo nessa ferida, porque isso é trabalho análogo à escravidão. Tem um pastor aqui em Brasília que toda vez que eu falo que nós queremos ocupar os espaços de poder, ele vira para mim e fala assim: mas, pastora, servir a Jesus não é ter poder, é serviço. Agora que as mulheres estão querendo ocupar os mesmos espaços que vocês ocupam, entendeu? Não é poder, é serviço, é? Pois então nós queremos esse serviço de ocupação de todos os espaços que vocês ocupam, sim. Nós queremos também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do que você colocou foi em relação a esse comitê. Esse comitê seria mais ou menos o quê? As conferências livres que nós chamamos como preparação para a primeira marcha nacional de mulheres negras. Nós fizemos uma conferência livre de mulheres negras das organizações religiosas aqui no Distrito Federal. Então, numa mesma mesa, nós tivemos mulheres católicas, dirigente de missa, pastora, dirigente de casa espírita, ialorixá, representante do Santo Daime, da comunidade Bahá'í, para que elas colocassem o que é ser mulher nessas organizações religiosas e trazerem propostas
para que apresentássemos ao Comitê Impulsor e levássemos para o Comitê Nacional. Fizemos também, convocamos também, a ANEB convocou também, uma conferência livre de mulheres jovens negras. Porque é diferente você ser mulher negra de meia idade e idosa, adulta e idosa, e ser mulher negra jovem dentro das organizações religiosas. Eu sou de um tempo que, com toda a opressão das Assembleias de Deus, eu sou de um tempo na Assembleia de Deus em que criança ministrava, criança dava aula em escola bíblica dominical. Eu, como criança, dei aula em classe de criança. Eu, como adolescente, dei aula em classe de adolescente. Eu, como jovem, dei aula em classe de jovem. Eu ministrava em culto de mocidade. E hoje, a gente não vê criança dando aula, criança ministrando, criança cantando mais. A gente não vê mais isso das organizações religiosas protestantes, mesmo as pentecostais, que têm os famosos conjuntos de criança, de adolescente, de jovem. A gente não vê mais, né? Então, outro tema que a gente precisa nessas conferências que nós fizemos, foram conferências temáticas. Mas dali nós tiramos as propostas, levamos para o Comitê Impulsor. Foi ótimo, porque praticamente no Comitê Impulsor de protestantes só tinha eu, né? E depois a gente acabou trazendo essas mulheres também para o Comitê Impulsor. Depois enviamos para o Comitê Nacional. Agora, me pergunta se nós tivemos alguma resposta do Comitê Nacional de 2015. As nossas propostas. Não tivemos. Nenhuma resposta. Né? Era uma das coisas que eu gostaria de falar na avaliação que a gente precisa fazer. Entendeu? Porque as mulheres que estiveram na conferência livre de mulheres das organizações religiosas, da Conferência Livre de Mulheres Jovens Negras de Organizações Religiosas, até hoje me perguntam por que no documento final que foi entregue para a presidenta Dilma, nenhuma das propostas que nós retiramos na conferência temática livre apareceu. Então, veja a importância de nos autoavaliarmos. E o que está acontecendo? Essas mulheres não querem nem ouvir falar de segunda marcha nacional de mulheres negras, porque ficaram decepcionadas, porque no documento final do que foi entregue para a presidenta Dilma, não tinha uma das propostas que nós tiramos. E detalhe, Vanessa, nós, no Coletivo de Mulheres das Organizações Religiosas, também o Comor, né? Ele fez uma tabela, não dá para ver, acho que não dá para ver, fez uma tabela do PNAD também, PNAD e IBGE de 2010, né, que foi o censo anterior, das regiões administrativas com maior percentual de mulheres negras. Então, no DF são estrutural, 76,8%, Fercal, 71,9%, Varjão, 68,6%. Foram nessas 3 regiões administrativas onde nós fizemos as conferências temáticas, onde estão as mulheres negras. Então, eu não vejo nada demais num comitê temático sobre mulheres negras protestantes,
de matriz africana, espírita, Bahá'í. Eu preferia que fosse, em vez de ser protestante, que fosse de mulheres de organizações religiosas. Porque os problemas que nós enfrentamos é isso que a gente tem visto no Comor. É o mesmo, com exceção dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, que é uma organização religiosa matriarcal, né? A maioria de quem ocupa o espaço de poder, que é escolhido pelos orixás, são de mulheres e mulheres negras, com exceção, todas as outras organizações religiosas têm o mesmo problema. As mulheres não ocupam os espaços de poder, as mulheres não têm lugar de fala, as mulheres não são ordenadas aos mesmos títulos que os homens, as mulheres não são indicadas aos mesmos cargos que os homens, as mulheres negras, né? Então, o problema em geral é o mesmo, com exceção de povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, eu preferiria que esse comitê fosse um comitê de mulheres negras de organizações religiosas. Porque se a gente ficar só na nossa bolha e a gente não chegar no comitê impulsor, de nada adianta. Vou dar um exemplo. Em 2015, mesmo a gente chamando essas conferências livres temáticas, teve um carro de som que abriu a marcha na esplanada, onde a ideia era colocar as mulheres religiosas em cima desse carro de som, né? Quando chegamos, eu e Fezinha, que eu recebi Fezinha aqui na minha casa, tive esse prazer, né? E estivemos na marcha juntas. Quando chegamos na esplanada dos ministérios, nesse carro de som, só tinha as Ialorixás negras em cima do carro de som. Eu e Fezinha estávamos na pista. A sorte é que eu tinha Ialorixá, amiga minha, da Bahia, que estava no carro de som. A Fezinha tinha Ialorixá, amiga dela, do Rio de Janeiro, que estava no carro de som. Pegou o microfone, Pastora Val, sobe aqui no carro de som. Esse carro é para Isso foi em lideranças. 2015, pastora? Foi na marcha de 2015, foi? 2015. Foi mesmo. 2015. Esse carro de som é para as mulheres religiosas. Sobem aqui. E subimos eu e Fezinha. Fomos as duas únicas mulheres protestantes que estiveram nesse carro de som, né? Na abertura da marcha, foram as irmãs da Irmandade da Boa Morte, da Bahia, que abriram a marcha. O ideal também seria que as irmãs da Irmandade da Boa Morte abrissem, mas acompanhadas de mulheres negras, lideranças também católicas, espíritas, Bahá'í, Santo Daime, entendeu? E todas nós estivéssemos lá também abrindo. Mas é o que você acabou de colocar. A maioria das mulheres negras de organizações religiosas tem baixa autoestima em função do trabalho que elas são proibidas de realizar dentro das organizações religiosas protestantes e tem medo de estar no movimento social negro, tem medo de estar no comitê impulsor, tem medo de estar nas plenárias do movimento social de mulheres, e eu as entendo, porque é o tempo todo tendo que se posicionar, é o tempo todo tendo que se autodeterminar, se autodeclarar, se autoidentificar, mostrar o trabalho que nós fazemos nas regiões administrativas,
com menor índice de desenvolvimento humano, regiões administrativas que têm o maior percentual de mulheres negras. Então, eu entendo essas mulheres. Então, um comitê como esse, o ideal seria que ele fosse como as conferências livres que nós chamamos de organizações religiosas, né? Para que nós nos uníssemos enquanto mulheres religiosas e as nossas propostas pudessem ser abarcadas. Maravilhoso, pastora. Deixa eu lhe contar, a gente tem 1 hora de live. Que coisa boa, viu? Já? Já, eu geralmente fico 1 hora, 1 hora e meia, então a gente pode passar aqui mais uma meia hora para, né, concluir assim, algumas ideias. Eu gosto muito do que a senhora traz sobre a autoavaliação e a avaliação coletiva. Eu acho que é uma coisa que a gente também está vivendo a senhora, né, enquanto coletivo, enquanto comunidade. Mas eu não está esquecido, viu? Estamos devendo, mas não é uma dívida esquecida, não, viu? Só para ali colocar assim, afirmar também publicamente isso. Não é esquecida, não. E veja, a senhora falou agora uma coisa que eu achei interessante, que é a gente compartilhar das mesmas opressões das organizações religiosas cristãs, às vezes, né? Que tem já o patriarcado ali mais preponderante, né? Na estrutura. Eu fico pensando, sabe, pastora, se a gente, como, por exemplo, eu sei que o comitê é um esforço de animar. É a minha perspectiva, tá? Eu não sei se as pessoas, outras irmãs que participam, né, têm outras perspectivas. A minha perspectiva é que é um lugar de animar mais irmãs negras evangélicas a participarem socialmente, sabe? Na política, assim. Para mim é isso. Assim, se pensar em um objetivo, assim, qual é? Porque realmente eu concordo com a senhora dessa percepção de que tem diferenças, assim, né, também culturais ao que é. E se a gente fosse, né, olhar para outra, para que ter um comitê de mulheres evangélicas se não for, né, para animar a gente mesma? Porque em relação às irmãs de outras fés, né, de matriz africana, afro-indígena, né, eu acho que na verdade é uma aproximação que precisa ser feita. Eu ainda percebo que existe muito medo, desconhecimento, ou conhecimento. Existe intolerância religiosa. Aí eu adoro que a senhora usa as palavras que tem que ser ditas. Intolerância religiosa, racismo Palavra. religioso. Aham, aham. E aí eu fico pensando assim, bem, não, é um primeiro comitê, mas para quê? Né? Porque não é para comunicar às irmãs que já estão na trajetória há muito tempo, né? É na verdade para comunicar para fora, assim, sabe? Para comunicar às irmãs que talvez por causa da sobrecarga, né, de trabalho, da vida, do racismo, das expressões do racismo, não conseguem participar da política, né? A participação social, como a senhora falou, né? Várias barreiras, né, sociais, de ambiente, de dinheiro, né, de acesso, de escolarização para poder acessar certas discussões. Então, eu acho que é mais uma mensagem, sabe, nossa, assim, eu penso que é um dever, inclusive, viu, na verdade, assim, para mim é um dever. Como é que a gente pode usar esse lugar estrategicamente para chamar mais irmãs e essa irmã? Não é só o voto de cajado, né? A senhora lembra que é a história do voto de cajado, né? Nossa participação não é só eleger, né, vereadores da igreja, prefeito da igreja, político de igreja que a igreja indica. É pensar a nossa condição de vida e como é que essas pessoas estão atendendo, de fato, a nossa cidadania, né, a nossos direitos, porque parece que fica, né, pastora, nas igrejas fundamentalistas, aquele discurso de ódio, de terror, e ganham os votos das irmãs preocupadas com a família pelo medo, né? Pelo medo, pela intolerância religiosa, como você está colocando, né? Pelo várias questões assim. Né, a nossa participação tem que ser uma participação contra o fundamentalismo, né? Contra essa perspectiva. Como é que a gente alcança? Mas não sei se faz sentido o que eu estou falando, porque realmente a senhora falou, me provocou realmente pensar assim, para que dentro, né, de uma comunidade de mulheres negras evangélicas, para Exatamente. que o grupo de evangélicas? Para mim, só para falar entre a gente, assim, convocar e animar irmãs que não estão nessa participação crítica, né? Exatamente. Olha só, toda vez que eu sou eleita delegada para a Conferência
nacional, distrital e nacional de políticas para mulheres, eleita delegada para a Conferência Distrital e Nacional de Igualdade Racial, de Direitos Humanos. Quem vota em mim são as irmãs dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Nós não temos nessas conferências irmãs dos protestantismos histórico, pentecostal e neopentecostal. A última conferência que a gente pode articular dentro da conferência, as 3 últimas conferências que eu participei de políticas para mulheres, né, a nacional, de igualdade racial e de direitos humanos, eu peguei o microfone, reservei uma sala e convoquei as mulheres que estavam como delegadas ou como observadoras, porque tem as observadoras também, para que tal hora, na sala tal, nós nos reuníssemos, porque eu queria apresentar as propostas que nós levamos da Conferência Temática Livre de Mulheres das Organizações Religiosas, de jovens das organizações religiosas, para que a gente apresentasse as nossas propostas nos grupos, que a conferência é assim. Se você tiver unanimidade no grupo, não vai para a plenária final para votar, que é muito mais difícil. Para que a gente se subdividisse nos grupos, levássemos cada uma proposta para ganharmos a unanimidade e aprovarmos, para ir para o Plano Nacional dos Direitos Humanos, Plano Nacional de Políticas para Mulheres, Plano Nacional de Igualdade Racial. Sabe quantas mulheres apareceram nessa sala que nós convocamos, mulheres protestantes, para estarmos discutindo sobre esse tema? Ninguém. Eu fiquei com a cara grande lá na sala durante todo o tempo que eu tinha reservado a sala, porque nenhuma mulher protestante apareceu. Então, a nossa missão, nós que já estamos como ativistas políticas sociais há muitos anos, a nossa missão é trazer essas mulheres para estarem participando conosco. Não adianta a gente tirar as nossas propostas se essas propostas não vai ter um fim em si mesma. Vai ficar ali entre nós falando para nós mesmas, e a gente precisa falar para a sociedade civil, entendeu? Em relação às nossas propostas. Eu queria terminar, já que faltam 15 minutos, com a parte do desenvolvimento, pelo menos, que eu acho fundamental. O comentário que comentou, que tem 2 comentários aqui na tela, a senhora viu? Não, não vi. Eu vou só falar aqui rapidinho, para sair, a senhora segue, viu? Tá. A querida Denilde está lá no sul, ó, lá no Curitiba, no Paraná. Maravilhosa, que ela botou assim, que diz que... Ai, deixa eu voltar aqui. Participei de 2 esse ano, acho que é conferência, né, que a senhora estava falando. Isso. E me senti sozinha. Melhor estar sozinha, ela disse. Você percebeu? Percebeu? Semana que vem, eu acredito, irei para a Conferência Estadual dos Direitos Humanos aqui do Paraná. Eu dei um comentário dela e a irmã Mara Evaristo perguntou: é possível disponibilizar essas propostas? Olha aí, pastora. É sim, porque é Mara o nome dela, né? É Mara Evaristo. Mara, nós, após as conferências temáticas livres, nós escrevemos um relatório. Nesse relatório constam as organizações religiosas que atenderam à convocação, que participaram, e colocamos também as propostas aprovadas nesse relatório, que a gente encaminha, no caso de políticas para mulheres
para a Secretaria de Estado da Mulher, né? De Igualdade Racial, para a Subsecretaria de Igualdade Racial, e assim sucessivamente, né? Subsecretaria de Direitos Humanos, para ir para a distrital e, depois da distrital, tentar aprovar para ir para a nacional. Então, se você passar o seu e-mail, meu e-mail é pastora WAL, tudo junto, ponto, pastora WAL, tudo junto, @hotmail.com, tá bom? No meu Instagram tem lá o meu e-mail, no meu Facebook tem um e-mail também. Manda para mim um e-mail que eu passo para você o relatório. Vou passar o da primeira conferência livre de mulheres das organizações religiosas que nós fizemos aqui no Distrito Federal, onde pela primeira vez, foi a terceira conferência, pela primeira vez nós tivemos mulheres de organizações religiosas apresentando propostas, fazendo conferência livre, eleitas delegadas, tanto distrital como nacional. Eu mando para você com o maior prazer, tá bom? Agora, deixa eu terminar aqui, Vanessa. Eu vou falar agora sobre os avanços que nós tivemos ao longo dessas décadas, né? Pastora, eu só vou desligar minha câmera rapidinho, porque a sua internet parece que está ficando fraca. Aí eu vou desligar minha câmera um pouquinho para ver se melhora a sua internet, tá bom? Eu acho que é o... Peraí. Eu acho que é o celular que deve estar ficando... Peraí. Vou botar... Sabe? acho que é o celular Passada. que está acabando a bateria. Eu vou botar aqui. Enquanto a senhora está colocando o carregador, a irmã dele confirmou aqui que estava concordando com o que a senhora estava falando, nos espaços evangélica. E a Mara, ela disse que muito obrigada e que ela é uma matriz africana e ficou interessada em saber das propostas. Então, que maravilha! Vai entrar em contato. Muito bom. Muito bom. É por isso que eu sempre saúdo todas elas, né? Porque o nosso trabalho ele é interreligioso. Essa é a verdade. Então, deixa eu terminar só essa parte aqui dos avanços, né? A falsa abolição da escravatura aconteceu em 1888. E de 1888 a 1988, 100 anos depois, as mulheres negras não tiveram a criação de nenhuma política pública de reparação aos danos causados por sequestro, tortura, escravização, exploração e execução de nossos ancestrais. Foram abandonadas à própria sorte, sem a garantia dos direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência às desamparadas. Só em 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, os movimentos sociais abolicionista, quilombola e negro conseguiram incluir os seguintes artigos na Constituição Cidadã. Artigo 5, inciso 42, determinando que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, conforme a Lei 7.716, de 1989, Lei do Racismo. Conseguimos acrescentar também o artigo 216, parágrafo 5º, em que ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos,
Decreto 4.887 de 2003, primeiro ano do governo Lula, né? Onde foi determinada a certificação pela Fundação Cultural Palmares dos quilombos existentes no Brasil. E conseguimos acrescentar o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, o mesmo decreto de 4.887 de 2003, primeiro ano do governo Lula, a titulação dos territórios quilombolas foi garantida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Aí eu concluo falando sobre os desafios. Quais são os desafios que nós temos hoje? Eu botei aqui os principais, que interferem principalmente nas famílias de mulheres negras, mães solo, empregadas domésticas, faxineiras, merendeiras, arrumadeiras, cozinheiras, agentes de conservação e limpeza, que são a maioria, né, das mulheres negras nesse país. Elas estão desempenhando essas profissões. Então, os principais desafios: construção de centros de educação infantil no chão dos territórios, não é qualquer território, com maior percentual de mulheres negras. Por isso, o COMOR, o Coletivo de Mulheres das Organizações Religiosas, criou aquela tabela que eu já apresentei para vocês. A ANEB, o COMOR, o MOSMEB, no Distrito Federal, prioriza as regiões administrativas com maior percentual de mulheres negras para realizar ações políticas sociais de sensibilização, conscientização e formação, né? E por que os centros de educação infantil são fundamentais? Porque eles precisam oferecer para essas mulheres as seguintes etapas da educação infantil para filhas, filhos e filhos de mulheres negras: berçário para criança com 1 ano, maternal para criança com 2 anos, creche para criança com 3 anos, pré-escola para criança de 4 e 5 anos, em tempo integral. Porque a mãe pode levantar, arrumar essa criança, não precisa preparar lanche, leva, deixa na escola, lá ela vai tomar café da manhã, ela vai ter um lanche entre o café e o almoço, depois almoça, tem outro lanche entre o almoço e o jantar, janta, e no final do dia a mãe pega ela e traz de volta para casa, onde ela vai ter tempo para brincar, para ver televisão, para ver desenhos junto com os filhos, coisa que a mulher negra, em geral, não tem à sua disposição. E por que nós, da ANEB, defendemos essas políticas públicas com cotas para as mulheres negras? Eu não sei na região de vocês, mas sabe o que está acontecendo no Distrito Federal? As mulheres brancas que tinham filhos matriculados em unidades escolares privadas, diante da construção de centros de educação infantil, aqueles que a presidenta Dilma construiu no Brasil inteiro, e é a mesma planta que continua sendo construída em tempo integral, elas estão tirando os filhos das unidades escolares
privadas e matriculando nas unidades escolares públicas. Com isso, está faltando vaga para as mulheres, para filhas, filhos e filhos de mulheres negras nos centros de educação infantil. Então, nós defendemos a cota para filhas, filhos, filhos de mulheres negras como prioridade nos centros de educação infantil. Políticas públicas de sensibilização, conscientização, formação específicas para todas as mulheres negras do chão dos territórios com maior percentual de mulheres negras. Em função do nosso trabalho no Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial, da ANEB, o governo do Distrito Federal criou um projeto que tem o nome de Qualifica DF, onde as mulheres negras fazem cursos de profissionalização por 3 meses. Nesses 3 meses, elas recebem um salário mínimo, depois elas são indicadas para o emprego dentro do próprio governo do Distrito Federal. Então, é isso que nós temos que ter, não é só no Distrito Federal, não. É no Brasil inteiro, em locais que têm maioria de mulheres negras, né? E, por último, aqui, é o penúltimo. Exigirmos de todos os partidos políticos do Brasil convocarem a Assembleia Geral Extraordinária de Prestação de Contas do dinheiro público, das emendas parlamentares, do fundo partidário 2018, 2020, 2022, 2024, para divulgarem para a sociedade civil e sociedade eclesiástica o critério de distribuição das emendas parlamentares para garantia de direitos sociais, para as candidaturas das eleições municipais e gerais, e quanto cada município, estado, distrito, federal, cada candidatura recebeu, recebe e receberá para a campanha eleitoral de 2026. Os partidos políticos não prestam contas. Os partidos políticos não estão fazendo nem projetos de trabalho. Eles estão defendendo não fazer projetos de trabalho com o dinheiro que eles estão recebendo de emenda parlamentar, de fundo partidário e de fundo eleitoral, que hoje é de 5 bilhões de reais. Né? E o último aqui que eu coloquei foi judicializarmos, ou seja, denunciarmos, indiciarmos, processarmos, condenarmos, prendermos toda pessoa que praticar os pecados e crimes de machismo, misoginia, ameaça, tentativa, agressão de todo tipo de violência, feminicídio, discriminação racial, preconceito racial e racismo contra a mulher negra. Lembrando que LGBTQIAPN+, fobia, por omissão do Congresso Nacional, inimigo do povo, o Supremo tomou a decisão de considerar crime de racismo. Hoje, LGBTQIAPN+, fobia, a pessoa é julgada de acordo com a Lei 7.716 de 1989, também como crime de racismo. E eu concluo, tinha uma conclusão pequenininha aqui, dá para falar da pequenininha? Dá, pastor, Dá? por favor. Então, Tá? eu vou falar. Se não, de nada adianta realizarmos a segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras e as mulheres negras continuarem vestindo camisetas de partidos políticos, com mais mulheres na política.
se os partidos políticos não liberarem o dinheiro público das emendas parlamentares, do fundo partidário e do fundo eleitoral, para sensibilizá-las, conscientizá-las, formá-las para se candidatarem às eleições municipais e eleições gerais, além de exigirem a paridade na distribuição das emendas parlamentares, do fundo partidário e do fundo eleitoral, entre todas as mulheres e negras candidatas. Não se ganha eleição sem dinheiro. E o dinheiro hoje é o dinheiro público. Portanto, nós precisamos nos posicionar para que eles cheguem na nossa mão. E eu concluo com uma bênção interreligiosa também, que eu sei que as minhas irmãs, de tudo enquanto é religião, estão por aqui, as que não têm religião, as ateias, as agnósticas, eu amo todas elas, né? Então, fiquem com Auerê, que tudo dê certo, segundo a tradição indígena Tupinambá. Axé, a força vital que emana da presença divina, conforme a tradição africana iorubá. Namastê, o Deus que habita no meu coração saúda o Deus que habita no seu coração. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja contigo, principalmente para as irmãs, irmãos e irmãs palestinas, palestinos, palestines, nesse momento. Shalom, a paz que não significa apenas ausência de inimizade, briga e guerra, principalmente para irmãs, irmãos e irmãs israelenses nesse momento. A paz de Jesus Cristo, preto de Nazaré. A paz que nos dirige nas nossas decisões. A paz da rua, a paz que guarda o coração e a mente, por estarmos unidas, unidos, unidos com Jesus Cristo, preto de Nazaré. Boa noite a todas, todos, todes. Amo todas, todos vocês. Ô, querida, muito obrigada, pastora Val. Fico muito emocionada também por esse momento, pela sua vida, pelo serviço, pelo seu ministério. A senhora trouxe aí todos os elementos, coisas que eu gostaria de... A gente poderia passar mais tempo aqui falando de muitas coisas, mas a gente tem, né, o limite também da audiência, do cansaço, né? Mas quero agradecer a senhora, pessoas, né, as irmãs especialmente, né? A quem também essa live se destina, mas também pesquisadores que entraram logo aqui no começo para saber. As pessoas agora estão olhando muito, né, para os evangélicos, para as mulheres negras evangélicas, e tem um desejo muito grande que essas palavras, toda a sabedoria, conhecimento do lado, trajetória, que a senhora tem compartilhado aqui, também ajude mais irmãs e mulheres Amém. A participarem e a não terem medo de participar, né? As irmãs Amém. participar. E eu agradeço muito a senhora por esse momento. As pessoas que vão assistir também, que possam entrar em contato com a senhora por essa história, que é inspiradora de verdade, viu? Amém. Eu quero desejar à senhora boa noite também. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite também, Vanessa. Obrigada pelo convite. Nós estamos sempre à disposição. A Ruá nos chamou para isso, né? E temos maior prazer em estarmos compartilhando nossas experiências, nossos conhecimentos, nossas ações políticas, sociais, e que a Ruá continue soprando bem forte
forte em tudo que você faça, para que o nome dela seja glorificado a cada dia mais através da sua vida. Fique na paz da Ruá. Muito obrigada, pastor. Obrigada, gente. Cheiro para a senhora, viu? Espero encontrá-la em breve, viu? Amém. Obrigada, pastora. Amém. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.